Então, acho que a gente pode ir começando já, fazer uma introdução, e aí quem for chegando, só para dar uma contextualizadinha, assim. Queria agradecer Beleza. muito, muito a presença de vocês todos aqui nessa manhã. Tenho certeza que vai ser uma manhã muito agradável, muito especial, porque da vez que eu tive a oportunidade de ver um outro evento sobre este tema, as artes do cover com o Henrique e o Charles, foi um dia muito bacana, assim, eu tenho uma memória muito agradável. Então, só agradecer muitíssimo o Henrique e o Charles por terem topado essa aventura e dizer que esse é um encontro do grupo de produção e imprensa de dança aqui de São Paulo. É um grupo WhatsApp que eu criei no ano passado e tinha como intuito fazer encontros presenciais mensais em espaços onde a dança acontece. E ele aconteceu já em diversos lugares, SESCs, Centro de Referência da Dança, Galeria Olido, enfim, vários espaços. E agora, nesse contexto da pandemia, eu comecei em junho a ter encontros temáticos, porque antes os temas eram abertos. E encontros temáticos com convidados especialistas. E senti de chamar o Henrique e o Charles, porque eu tive uma experiência, como eu contei para vocês, né, do lançamento desse livro na Casa Plana, aqui em São Paulo. E eu achei que é um tema assim. Primeiro que foi muito caro para mim o fato de que quando teve essa circunstância, eles convidaram o Grupo Vão, que é um grupo de dança contemporânea aqui de São Paulo, né? Depois eles podem contar um pouquinho melhor, mas eu achei que tinha a ver assim com esse nosso interesse. Aproveito desde já para convidá-los. Quem quiser ligar a câmera fica super à vontade, mas a gente está gravando e talvez possa ser disponibilizado no YouTube, então já fica ciente disso. E já deixar convite para vocês para a semana que vem. Eu acho que é um encontro que talvez tangencie o tema de hoje, que é sobre ausências e presenças na dança. E vai ser com o Renan Marcondes e o Pedro Penuela, também às 10h30 nesse mesmo link. Então, feita uma primeira situalizada desse encontro sendo recebido nessa sala, agradeço também a Corpo Rastreado, produtora, por nos acolher, e deixo a palavra com Charles e Henrique, caso queiram se apresentar também. Enfim, acho que aqui está mais quem já é de casa, mas fiquem à vontade. Muito obrigado. Se apresenta aí, Charles. Obrigado, Vitor. Bom dia a todos. Eu acho que a maioria das pessoas aqui, sei lá, já conhece um pouco a gente, né? Deve ser tudo amigo e familiar. Mas, assim, a gente retoma a conversa e é legal, de novo, estar sob o pretexto de conversar sobre o trabalho do Henrique. Então, assim, só uma contextualização que eu acho que é importante. Eu sou professor de filosofia com uma trajetória bem linear e acadêmica e tradicional, daquele tipo que fez a tese em alemão, na Alemanha. E nem é verdade, não precisa ser em alemão para fazer filosofia, mas eu segui a risca. Só que depois do doutorado eu comecei a fazer umas coisas meio transdisciplinares e comecei principalmente a trabalhar com a galera de artes cênicas na Unirio, onde eu oriento trabalhos, e me envolvi primeiro muito com a galera de dança, e agora estou mais envolvido com o pessoal de performance, de artes da performance. Mas essa parceria com as artes, a arte do corpo, tem sido um dos focos principais da minha pesquisa. E eu conheci o Henrique, que ele era candidato a entrar no doutorado na Unirio. Eu conheci ele na banca, na verdade, eu fazia parte da banca. E, obviamente, quando ele chegou com um projeto para discutir a questão do cover, todo mundo se entreolhou e achou estranho, só eu que achei o máximo. Ele passou super bem na prova. Passou em primeiro, né, Henrique? Se eu me lembro bem, não sei. Acho que foi. E eu fiquei pensando assim, pô, tudo a ver com o meu projeto de filosofia pop, tem uma discussão filosófica sobre o original e cópia, que é um tema da estética, sobre autenticidade, repetição, todas as coisas que eram super interessantes e trabalhando a partir de um material da cultura pop, que é o imitador do Michael Jackson. E eu falei, cara, incrível, mas fiquei na minha, né? Aquela coisa de deixar rolar. E acabou que a gente se encontrou um dia no jardim, eu acho que foi na semana que você estava se matriculando, alguma coisa assim,
e a gente se olhou assim, eu falei, olha, cara, eu acho que tem a ver com o que eu estou fazendo. Aí o Henrique, eu acho que não teve muita opção, né? Ele falou, eu acho, eu sempre achei, vim aqui por causa disso, eu queria que você me orientasse, papapá, jogou aquele papo, e aí a gente começou uma parceria, incrivelmente, por uma série de fatores, que eu não me lembro muito bem, mas acho que tem a ver com minha ida ao pós-doc na França, inclusive foi quando eu conheci a Ana, que é a nossa participante internacional. Acabou que o Henrique nunca teve aula comigo, né? Nesses 4 anos de orientação, foi uma orientação meio à distância, na verdade, e porque eu fui 1 ano, depois ele foi para fazer sanduíche, a gente sempre mantendo contato, claro, mas eu não posso nem dizer que ele é um discípulo, um aluno, nada disso. Ele seguiu um caminho próprio e que é bacana que recentemente a gente criou uma parceria com o Renato Rezende, da editora Circuito, uma coleção, que é a proposta da coleção para teses de doutorado de qualquer área que tenha essa pegada meio transdisciplinar, ou seja, que tenta expandir um pouco o campo de conhecimento. E começou, o primeiro livro foi justamente o do Henrique, da tese de doutorado dele, outros estão saindo, e a coleção tem o nome de Transversões, que é um dos... O Deleuze diz que fazer filosofia é criar conceitos, né? É um conceito que eu inventei, mas que assim, não inventei mais ou menos. Assim, eu roubei de outros terminologias, de outros filósofos, dei uma adaptada, uma remixada. Ninguém inventa nada, é tudo... a gente é tudo DJ um dos outros, e já introduz um pouco o tema do cover, da imitação, que o Henrique vai falar. E eu só pensei um pouco como uma apresentação para passar a bola para ele, porque o foco é o livro dele, só tentar falar um pouquinho dessa ideia de transversão e colocar pergunta, que a partir daí o Henrique vai falar do trabalho e vai trazer ainda mais questões, eu imagino, para a nossa conversa. Eu até estou usando recursos analógicos. Eu imprimi aqui, não sei se eu consegui ver. Aparece para vocês correto? Para mim aparece invertido. Sim. Aparece para vocês conseguem ler. Incrível. Sim. A minha tela aparece ao contrário. Mas, enfim, esse aqui, vamos dizer assim, é a metodologia da filosofia pop, a ideia de que existem versões, inversões e transversões. Repito, isso é roubado totalmente. Eu peguei isso da analogia do Nietzsche, do camelo, do leão e da criança, né? Que está no começo dos atos, imagino que algumas pessoas conheçam. O camelo é aquele que aceita tudo, o leão é o que se revolta, e a criança é que está inventando coisas. Então, por versões, eu estou entendendo as recepções que a gente tem, as tradições que a gente recebe na escola, na mídia, em geral, está aí no ar, né? E, geralmente, essas versões supõem, isso já é uma hipótese, algum tipo de dualidade hierárquica. Então, versões mais famosas, você não vai encontrar isso em nenhuma lista do Facebook, mas age tanto na nossa produção intelectual, profissional, na vida cotidiana. E as versões mais famosas são de que o belo, isso para a nossa área, né? Nada tem a ver com feio, e o belo é superior ao feio. Então, dualidade hierárquica, que vai junto com que o bem nada tem a ver com o mal, e o bem é melhor do que o mal. E o verdadeiro nada tem a ver com o falso, e o verdadeiro é melhor que o falso. Essas são as 3 principais: a do belo, do verdadeiro e do bom. Mas tem outras, né? Então, humano é melhor do que a natureza, a cultura é melhor do que a natureza, humano é melhor do que o animal, masculino é melhor que o feminino. Estou fazendo aqui uma performance para a tela. Mas, que mais? Teoria é melhor do que prática. Hétero é mais que homo. Isso, e tem um monte. Rico é mais E pobre. Isso, e tem erudito é melhor do que popular, né? Então tem um monte dessas dicotomias, e elas não só são várias, mas elas estão assim meio conectadas. Se supõe que o belo e o bom andam juntos, né? E que o feio e o mal também, embora seja um treco totalmente estúpido, as pessoas fazem essa associação. E aí a história que eu conto milhões de vezes, que você
está andando na rua de noite, voltando para casa, e vê alguém bem vestido, bem arrumado, de boa aparência. Olha a expressão boa aparência. Como é que a aparência pode ser boa? A aparência deveria ser ou bela ou feia, mas a gente já mistura os links, né? E a gente supõe que uma pessoa bem vestida, com uma apresentação estética agradável, ela também deve se comportar agradavelmente, deve ser uma boa pessoa. E se essa pessoa que você encontra no meio da rua não estiver bem vestida, estiver descalça, sem camisa, uma cicatriz no rosto, o cabelo todo desorganizado, uma suposta desorganização da aparência, você já pressupõe que também é uma má pessoa que pode cometer atos maus ou ilícitos ou não éticos, e você fica com medo. E isso é uma doideira, você relacionar bem com belo e o mal com feio, e faz parte dessas versões. É só isso que eu queria resumir. Então, o meu trabalho tem sido identificar versões na cultura, uma parte na estética, mas também na política, no direito. Eu vou participar de uma discussão sobre direitos humanos daqui a um mês, e a ideia é ver quais são as tradições que a gente recebe sobre o discurso dos direitos humanos e ver como que a gente consegue escapar. O que eu acho é que existe um jeito de escapar que eu chamo de inversão, que está aqui, que é quando a galera fica cansada do imperialismo do belo e fala viva o feio. Então, é um pouco uma reação compreensível e está muito visível em muitas produções artísticas contemporâneas, tanto na arte de vanguarda, como nas produções pop, tipo desenho animado, tipo Shrek. Shrek é uma tentativa de inverter os polos, de dizer que o cara feio é legal, o cara feio é o herói, é o par romântico, é aquele que a gente deve inspirar as crianças, inclusive. Ele pode ser, inclusive, um modelo ético. Então, rola na cultura, na história, várias tentativas de escapar desses domínios tradicionais, invertendo as coisas. A gente pode dizer, por exemplo, uma cultura que valoriza muito a razão, aí tem uma galera que fala assim, não, o que importa é o afeto. Né? No Brasil, na Europa é muito pense nas consequências. No Brasil, predominantemente, a gente pode fazer uma aposta com a Ana, se você senta numa mesa do bar no Brasil e diz para os amigos, na Europa primeiro, diz, eu estou muito em dúvida entre minha razão diz uma coisa, meu coração diz outra, provavelmente, não sei, né, posso estar errado, um europeu vai dizer, pense nas consequências, vá com calma, haja racionalmente. No Brasil, certamente, todo mundo vai dizer, siga seu coração, né? Siga os seus afetos, seja feliz, uma coisa assim. E isso, essa supervalorização dos afetos em oposição à supervalorização da razão, é só uma inversão, não resolve o problema. As coisas são todas misturadas, e inverter, supervalorizar o feio, o mal, os afetos, não resolve as questões. Por isso que eu inventei esse termo, de novo aqui, transversão, que seria uma ideia de tentar escapar dessas hierarquias, sem meramente inverter, que eu acho que é uma reação e que acirra o problema. O único problema é que eu não sei o que é transverter. Eu sei que é sair disso, mas como é isso? Eu também não sei. O que eu imagino é que em cada caso, cada problema há um modo diferente. Por isso eu não chamo isso de um método, eu chamo isso, sei lá, de uma inspiração, de um estilo, talvez. Um modo de fazer, mas não um caminho já pré-definido. No caso do feio e belo, que é uma questão que eu estudo bastante, eu vejo uma tradição que valoriza muito o belo e exclui o feio. O feio tem que ser ou ignorado ou corrigido, ele é sintoma de uma incompetência do artista, né? Se ele não conseguiu fazer direito, aí fica feio. Se ele é bom, fica belo. E o que é feio tem que ser evitado, né? As pessoas vão procurar os modelos da paisagem bela. E ainda rola um momento de inversão, que eu vivo feio, e vamos mostrar os monstros, tipo o retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, ou Cocundas de Notre Dame, do Victor Hugo, e mais recentemente a arte contemporânea, que exagera nisso, não só trabalha coisas feias, mas com coisas até bem nojentas. E o nojento é outra categoria, não é nosso tema agora. Mas o que eu estou procurando é nem o elogio do belo, nem o elogio do feio, são transversões. E eu acho que, por exemplo, quem faz isso no belo e feio
são, por exemplo, o Kafka e a Clarice Lispector. Especialmente no Brasil, o que a Clarice Lispector fez na Paixão Segundo GH, eu acho que é uma transversão da metafísica do belo, de que o belo é bom e o verdadeiro, o feio é mal. E ela critica, na Paixão Segundo GH, a metafísica do belo, sem colocar o feio como a nova referência. Ela, tipo, abre terreno, abre território para outras possibilidades. E é isso que eu quero fazer, repetindo que cada área, cada problema demanda um outro tipo de atividade. Aí, chegando no livro do Henrique, na proposta do Henrique, só para fazer essa transição, eu acho genial essa intuição de trabalhar com a coisa do cover, porque tem aí uma dualidade, uma das dualidades hierárquicas tradicionais da nossa cultura, é justamente uma certa, se tem uma metafísica do belo, do bom e do verdadeiro, os seus opostos, tem também uma certa metafísica do original, do autêntico, do puro, e tudo que seria derivação disso é mera cópia, imperfeita, deterioração e menos. Então, e isso está presente na nossa vida cotidiana, quando a gente fala assim, samba de raiz, né, como se fosse melhor do que os outros sambas. Você está defendendo uma coisa originária, né, aquilo que é puro na sua origem, e que é verdadeiro, e o resto que surgiu dali é tudo meio mais ou menos, e são só cópias inferiores. Esse discurso permanece toda vez que eu falo isso. A galera que trabalha comigo em artes cênicas e com questões mais culturais fica com raiva, mas do ponto de vista da filosofia pop, raiz é um treco tão absurdo como acreditar, sei lá, em raça pura, em verdade absoluta. Está tudo meio equivalente. Essa crença numa dimensão originária das coisas. Aí, eu acho que tem o discurso que defende o original, tipo Platão, né? Vai falar que você tem que olhar para as ideias que são originais, o resto é cópia, e o artista é o pior de todos, porque ele faz cópia da cópia. Você já conhece a aula sobre isso. E ele diz coisas terríveis. Ele vai dizer assim, quando você copia, não só você produz algo que é inferior ao original, mas você fica inferior ao que você poderia ser. Aquele que pratica cópia empobrece o mundo e se empobrece. Então, isso é a tese básica do Platão, que repercute até hoje, de alguma maneira. E eu acredito que existam também algumas tentativas de inversão, e aí, às vezes, rola até uma valorização da imitação e da cópia. Mas o que a gente está procurando é a transversão, e eu acho que a coisa do cover é uma transversão, uma possibilidade de transversão, dependendo do modo como a gente interpreta, obviamente. E é isso que a gente vai discutir. Mas, por exemplo, um exemplo de uma inversão é o próprio Aristóteles, na Poética, que ele escreveu, foi aluno do Platão, e ele queria matar o pai, então ele, simbolicamente, né, ele quis refutar tudo que o Platão defendia, então ele faz todo um discurso de elogio da imitação contra o Platão. E vai dizer, a gente só aprende imitando, através da imitação não é empobrecimento do mundo, mas traz mais conhecimento sobre o mundo. A imitação não diminui a gente, a imitação nos aperfeiçoa, nos torna pessoas melhores, eticamente, moralmente, politicamente, socialmente. É praticamente a tese ao contrário do Platão. Enfim, não é o nosso tema agora, mas teria que mostrar também que tem problemas aí nessa visão super apologética da cópia. E o que estamos procurando, pelo menos na filosofia pop, para beber uma água, é como transverter. E aí, só fazendo o link para o trabalho do Henrique, talvez, eu coloco isso um pouco em questão, o cover tem um aspecto interessante, porque ele produz um embaralhamento dessas categorias, né? O Henrique vai falar um pouco mais sobre isso, mas quem já teve a oportunidade de ver, sei lá, uma performance, eu vi um grupo cover do Rolling Stones, vários, do Michael Jackson, não sei o quê,
Primeiro, se embaralha, vamos ver assim, a gente pode pensar juntas, as categorias se embaralham. Se embaralha um pouco o que é real, o que não é naquele momento da performance, porque há um enfraquecimento de uma decisão muito rígida, a tal ponto que pessoas se empolgam muito com o negócio, e tanto os artistas como a plateia. Há um embaralhamento da separação entre plateia e público, porque eu acho que o Henrique pode falar melhor disso, mas tem que ter uma coparticipação do público. O público, o artista está propondo um jogo e a galera vai junto. Se a galera fica lá falando assim, se não o cara está morto e ele nunca poderia estar aqui, não vai acontecer. Mas a plateia meio que suspende a história e ela ajuda a que o acontecimento do cover se dê a uma coparticipação. Sem a interação do público, a performance do cover não se dá. Ela dá um embaralhamento dessa coisa do que é para ser visto, o que está sendo recebido. Ambos estão produzindo aquele acontecimento, os dois lados. Só uma perguntinha só que tem a ver com isso que você está falando. É como se assim a plateia do cover, pensando o cover nessas artes presenciais, ela dá essa contribuição do tipo, tá, eu vou fingir que eu acredito. É um pouco isso? Ó. Não é eu vou fingir que eu acredito, eu acho que é mais radical. É acreditar naquele momento, é suspender, sei lá, sobre isso o Henrique pode falar, mas é o que assim, essa atitude. Pessoal, para que a obra de arte aconteça, tem que ter uma atitude da gente, isso em geral. Se você chega num museu e olha para um quadro e fica olhando, mas o que o pintor queria dizer com isso? Qual a mensagem que ia passar? Você não vai entender nada da obra de arte, você vai olhar para ela como se fosse um texto, sei lá o quê, um discurso, um conceito. Não, você tem que ter uma atitude específica para que a obra de arte, enquanto de arte, te atinja. Se você está diante de uma catedral espetacular, arquitetura maravilhosa, que, sei lá, uma que tem um vão gigantesco, mas você olha para ela e começa assim, como é que o cara conseguiu fazer esse cálculo aí de que esse telhado não ia cair? Aí eu começo a comparar com as minhas aulas lá de engenharia civil, assim, para cada tal área tem que ter tal pilastra e o peso. Ótimo, mas você não vai ter acesso à beleza daquele prédio enquanto uma obra de arte. Então, a arte sempre é necessário para que a arte aconteça, a proposição do artista e uma atitude acolhedora de quem está se relacionando. Agora, no caso da performance, eu acho que isso está muito mais acirrado, muito mais radical, no sentido que você tem que você faz junto. Se você não for junto com a proposta, não vai rolar. E o prazer é justamente isso, né? Porque senão, por que você ia ver alguém imitando outra pessoa? Não, você entra no jogo que foi proposto, você joga junto, e aí rolam esses embaralhamentos que eu falei no Real Ficção, mas tem isso de sei lá, a gente pode pensar, suspende, por exemplo, o fato de que o cara talvez já tenha morrido. Nas performances nunca é colocado em questão que o Elvis já morreu, não, ninguém, sabe, é uma oportunidade de embaralhar coisas de vida e morte, de alguma maneira. E também sei lá, do mundo da celebridade, da fama, um mundo que geralmente é acessível à vida cotidiana. Numa performance, esse mundo se conecta com o meu mundo cotidiano, né? Eu posso ter oportunidade, de repente, de entrar em contato com uma dimensão que normalmente eu não tenho acesso. Essas dimensões todas se embaralham, o rico, o pobre, a fama e o desconhecimento total. Então, o cover tem um potencial de transverter que é incrível, espetacular, e transverte principalmente essa suposta hierarquia de que o original é melhor do que a cópia. Ele bota por terra isso e nos obriga a rever. E aí eu acho que uma tese da filosofia pop é que tudo, entre aspas, é cópia. Agora, tem diferentes tipos de cópia, e aí tem uma questão de ser
de exercitar bastante a cópia, eu diria, e exercitar a ação do DJ. Então, o que está um pouco em jogo é uma discussão sobre o gesto criativo, de dizer que nem Platão, nem Mozart, nem Beethoven, nenhum deles foram originais, gênios originais, no sentido que do nada eles inventaram algo. Eles também, de alguma maneira, remixaram materiais das coisas que estavam à volta deles e reorganizaram, e isso está um pouco em jogo na discussão do cover, o que é criar em arte, em ciência, em filosofia. Mas assim, já dei uma introdução geral, é só para dar uma preparada aí para o Henrique, porque o livro abriu a coleção Transversões. Agora mesmo eu estou dando uma disciplina de filosofia pop e li um texto muito antigo, do século III, falando sobre o Platão. O cara, Diógenes Laércio, ele diz que o Platão copiou tudo que está escrito na República de outros autores. E é um livro que é muito controverso, embora ele seja um dos documentos mais antigos que a gente tem sobre Platão. Os especialistas falam assim, isso não deve ser verdade. Platão nunca teria copiado tudo. Ele inventou tudo. Mas eu olho para aquilo e falo, cara, isso faz muito sentido. Que Platão tenha reorganizado, remixado, que ele tenha feito cover de outros filósofos, de alguma maneira. Então, o que está em jogo é desmistificar também essa ideia da raiz, da origem, do autêntico, e por aí vai. Pronto, já falei demais. Vai lá, Henrique, a bola está com você. Desculpe. Muito bom o Platão copiar uma teoria dizendo que a cópia é ruim. Isso, com tradição performativa, né? Fica falando mal, mas é o que ele mais faz. Muito bom. Uhum. Eu tenho que me apresentar também rapidinho, antes de engatar na fala do Charles, que é sempre tão bacana de ouvir. Bem, eu sou Henrique Seidel, né? Eu sou do teatro, sou diretor de teatro, também passei pela performance, sou professor de direção teatral aqui em Porto Alegre, na Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou de Curitiba, mas moro aqui já há quase 3 anos. E de fato, conheci o Charles na Unirio. Não, mentira. Charles não me conhecia, mas eu conhecia ele. É a fama, é o preço da fama. Já tinha Charles em outros eventos e me interessava, né, por ter uma interlocução na orientação do doutorado, né, quando eu fui para o Rio de Janeiro. Eu lembro desse episódio do jardim, ali na frente do Xerox, né, dessa conversa, de fato. E, de fato, a gente não teve aula, porque logo depois, né, o Charles foi para a França, ficou 1 ano, e exatamente no dia que ele voltou da França, no mesmo dia, eu fui para a França para ficar 1 ano também. Então, teve ali, a gente se encontrou no meio do Atlântico, cruzando os aviõezinhos. Mas enfim, a interlocução sempre existiu, sempre foi um processo. Para mim foi muito bom, né? Não sei se para o Charles foi tão bom, mas para mim foi muito bom o processo da orientação e tudo mais, né? Tanto que a gente continua aí em contato. Então, quando eu fui fazer, para pensar, né, esse tema de pesquisa, sempre me interessou como artista, como diretor, como performer, pensar essas questões de cópia, originalidade, de fake, de o que é verdadeiro, o que é falso, esses dualismos, né? Então, sempre me interessou o que é natural, o que é artificial, o que é vivo, o que é inanimado, o que é bom gosto, mau gosto. Então, isso sempre teve... E aí, quando eu pensei nessas ideias, nesses dualismos, cheguei nessa ideia do cover, dos artistas cover, né? Não que eu seja um grande admirador de artistas cover, mas vi ali um lugar para pensar coisas, para friccionar ideias, para entender isso performaticamente. Aí que tá. Embora os artistas cover eles sejam bastante ligados ao universo da música, não é uma pesquisa em música, né? É uma pesquisa em artes cênicas, no campo da performance, com diálogos com dança, com teatro, mas é numa questão de performatividade, né? Mais do que na questão musical dos covers.
E aí, o que me interessa nesses artistas covers são essas pessoas, né, que copiam, digamos, não só uma obra, uma música ou uma obra específica, mas todo o ser do artista, né? O jeito de se vestir, o jeito de se movimentar, o jeito de se comportar, de falar, muitas vezes o jeito de se relacionar e mesmo de pensar a arte, pensar o mundo, né? Então, essa cópia é levada numa potência muito alta, né, em que está imbricada na vida da pessoa, não só ali naquele período em que ele está executando aquela obra, ou enfim, mas que isso perpassa esses campos de arte e de vida também. Então, essa aparente confusão que sempre me interessou. Então, em aspectos performáticos, né, performativos, né, desse ser, dessa subjetiva, de como se forma essa pessoa, como ela atua, como que ela é, né? Aí, passeando pela música, tal, enfim, fazendo propaganda já, tá tudo aqui no livrinho. Comprem o livrinho, comprem o livrinho. Na minha mão é mais barato. E mentira, nem é mais barato. Eu vi que na Amazon tá mais barato. Malditos. Mas o seu é autografado. Exatamente. A menos que alguém tenha vendido o que eu autografei na Amazon. Ai, que feio. Mas aí, passando por esses aspectos musicais, de história do... Então, no começo, uma discussão de terminologia, né, dessa palavra cover, que é uma palavra em inglês que é usada no Brasil, em outros lugares, né, na língua portuguesa, só que de um jeito que nem os anglófonos usam essa palavra, né? Então, é uma palavra que já é copiada, digamos assim, já tem o seu sentido transvertido, então tem uma discussão ali. E quando eu fui analisando vários artistas cover, principalmente na música, comecei a pensar o que faria de um artista para ele ser coverizável, para ele gerar covers, né? Para que as pessoas se interessassem em ser cover dele. Então, aí eu cheguei em o que eu chamei de 4 exigências do cover, que acho que aí já conectam algumas coisas que o Charles falou. A primeira exigência seria que a pessoa o artista, né, seja conhecido por quantidade considerável de pessoas. Então, não é um anônimo, né, é uma pessoa relativamente famosa. Que essa pessoa seja desejada por um número considerável de pessoas. Então, não basta ser conhecida. As pessoas têm que querer, têm que gostar, têm que desejar esse artista. A terceira exigência é que esse artista seja relativamente inacessível, ou ele já morreu, ou ele mora longe, ou o show dele é muito caro, ou ele não faz mais shows, ou ele já ficou velho ou está fazendo outra coisa já. Enfim, que essa obra, esse comportamento seja relativamente inacessível. E a quarta exigência é que ele seja consideravelmente imitável, que ele tenha algum tipo de trejeito ou algum tipo de visualidade, algum elemento que seja facilmente imitável e identificável por quem vê. Então, quando eu fechei essas 4 regrinhas, materializou-se na minha frente o Roberto Carlos. Né? Ele apareceu numa nuvem de fumaça na minha frente, né, dizendo, eu sou dizendo, este cara sou eu, para citar, né, uma música do próprio. Então, aí eu fui atrás de covers do Roberto Carlos. Fui conversar com covers do Roberto, já que, né, estabelecendo essa relação Brasil, esse contexto brasileiro, enfim, né, de que tem em todos os lugares, todas as cidades têm um cover do Roberto Carlos, até cidades muito pequenas, muitas vezes, enfim. E aí lembrei também dessa questão que o Charles falou disso quem vem antes, quem vem depois, essa suspensão, né, por parte do espectador, né, para vocês verem que essas 4 exigências sempre tem o olhar do outro, né, é o outro que quer,
é outro que identifica, é outro que confere aquilo, é outro que demanda a existência, né? Todos esses covers que eu entrevistei, todos eles falaram que tudo começou quando as pessoas ficavam falando para eles, meu, você é muito parecido com o Roberto, cara, você tinha que fazer show como o Roberto Carlos. Sempre tem um olhar e um incentivo, uma demanda do outro, né, do espectador, já na própria produção disso, né, não só na fruição, mas na própria produção dessa obra, né, dessa cópia, digamos assim. E aí eu também lembro de um caso que acontecia, né, na minha cidade natal, que é Mafra, no interior de Santa Catarina, em que tinha, na década de 60, tinha um grupo chamado Os Atômicos, e eles faziam covers dos Beatles. Só que o que acontece? Naquela época, às vezes demorava para chegar um disco, um LP, né, no interior de Santa Catarina. Por motivos variados, esse grupo tinha acesso aos discos dos Beatles, às gravações dos Beatles antes, e gravavam versões em português e lançavam na rádio, faziam shows nos bailes da cidade. Quando chegava, e fazia o maior sucesso, era o Atômico Mania, né? E quando chegavam as músicas dos Beatles, muitas vezes as pessoas achavam que aquela banda estava fazendo cover dos Atômicos. Claro que depois, né, ficava um pouco mais, as pessoas sabiam, né, quem que era quem. Mas tinha vários momentos, de fato, em que as pessoas, os Atômicos eram mais importantes. Eles eram os originais, digamos assim, se a gente for para usar essa dicotomia original-cópia, eles, para o contexto mafrense daquela época, os Atômicos eram os originais e os Beatles eram as cópias dos Atômicos. Então, isso diz respeito à experiência do espectador, a experiência de quem está ali envolvido com aquele fato artístico, né? Mais do que uma questão historiográfica de pensar quem gravou primeiro, em que ano cada disco foi gravado ou cada música foi composta, mas no sentido de experiência de quem está envolvido, né, na situação artística, mais nesse sentido. Eu separei umas imagenzinhas dos covers que eu entrevistei. Muito Deixa bom. eu ver aqui. Deixa eu só achar aqui. Tem uma do Roberto aqui na mão, se quiser, enquanto você procura. Apareceu alguma coisa para vocês? Sim. Deixa eu fazer a apresentação de slides, né? Henrique, enfim, eu só ia te pedir uma coisinha. Diga. Quando você contou uma vez um caos que eu achei maravilhoso, que tem um cara no Brasil que faz o cover do Roberto no barco, como se fosse o Réveillon. Ele tá nessas fotos? Sim, vou mostrar. Muito bom, obrigado. Esse é um dos que eu entrevistei, que é o Raul Nazário, de São Paulo. Ele no programa SBT, no programa Máquina da Fama, que é um programa só de covers. Então, é o Raul Nazário com o Roberto ali na imagem de fundo. O Raul Nazário ele participou no programa da Hebe. Quando a Hebe foi para a Rede TV, o primeiro episódio do programa da Hebe foi ir para Las Vegas para casar com o grande ídolo dela, que sempre foi o Roberto Carlos. Então, e ela casa num daqueles drive-thrus né? É tudo encenado, mas enfim, ela casando com o Roberto Carlos e na realidade o Raul Nazário fazendo sendo o Roberto Carlos para casar com a Hebe. Aqui também de volta o Raul Nazário. Todos eles têm fotos com o rei, né? Eles têm uma relação muito estreita, muito forte, de homenagem, de prestar tributo, de reverência, né, ao Roberto Carlos. Tem muito isso, né? Aqui quando fui entrevistar ele pediu para eu entrevistar ele depois de um show dele em São Paulo. Aí ele me passou o endereço, era na Moca, e aí eu descobri que era uma festa de casamento. E ele era um show surpresa da festa de casamento. Então eu fui lá na festa de casamento, fiquei lá tomando umas caipirinhas, vi o show e depois entrevistei ele. Dá para ver que aí eu já estou com uma cara de pós-caipirinha. Esse é um de Curitiba chamado Chacon Júnior,
E ele tem uma característica interessante que ele não canta. Ele se recusa a cantar as músicas do Roberto. Ele só dubla. Porque ele acha, na opinião dele, cantar mesmo só o Roberto. Então, por uma questão de respeito, ele dubla as músicas do Roberto Carlos. Enfim, há anos ele faz isso. Ele é bastante conhecido, presente no centro de Curitiba. Também. Enfim, Nossa, e ele já sempre faz fica isso há foto da muitos anos, selfie. né, Henrique? Há muitos anos. Eles ficam a vida inteira fazendo isso. Esse aqui é aquele que você me perguntou. Esse é o Carlos Ivanei, do Rio de Janeiro. Ele se coloca como o cover oficial do Roberto Carlos. E ele faz um show que é muito interessante. Vamos ver se tem imagem aqui. Esse ele dando entrevista no Fantástico, né? Ele é famoso. Eu não tenho. Acho que é só aquela foto primeira lá. Ele tem... ali está escrito, né? Baía de Guanabara. O Roberto Carlos, durante muitos anos, só fez show num cruzeiro, né? Que é o projeto Emoções em Alto Mar. Então, que ele só fazia um show anual, no cruzeiro, alguns shows no cruzeiro pela costa brasileira. O que o Carlos Ivanei fez? Ele tem um projeto chamado Emoções no Mar da Guanabara. Ele aluga uma barca, dessas que fazem a travessia Rio-Niterói, enfim, uma dessas barcas, e vende os ingressos, coloca todo mundo lá e faz o show na barca, ela navegando pela Baía de Guanabara. E o show termina na Urca, de frente para o prédio onde o Roberto Carlos mora. Então, ele não copia apenas o Roberto, ele não é apenas o Roberto, ele não é apenas as músicas, o jeito de ser, mas também o próprio show, todo um esquema de produção que ele está se colando ali, né? Oi, então, e aí tem diga. muito essa camada do tributo, né? Nessa circunstância, né? Muito, muito. Todos eles se colocam como grandes fãs. Há uma relação de admiração muito intensa, de reverência, e aí, assim, eles se colocam como alguém que homenageia o fato deles imitarem. É uma homenagem ao Roberto Carlos. Uma coisa que eles falam muito importante, isso tem a ver também com o fato do Roberto Carlos ser muito cristão, mas eles sempre fazem referência a Deus, que é um presente de Deus, o fato deles serem parecidos com o Roberto. Inclusive, eles falam que é uma missão divina que Deus deu para ele, de ser parecido com o Roberto e levar a arte do Roberto aonde o Roberto não pode. Então, ele representa o Roberto Carlos, ele leva o Roberto Carlos aonde o Roberto não pode ir. E essa é uma missão divina que ele tem. Então, o cover, ele é... E aí, uma das teses que eu vou discutir é de que, quando a gente pensa em Roberto, o que eu chamo de performance Roberto, ou esse ser Roberto Carlos, não se resume àquela pessoa lá que nasceu em Cachoeira do Itapemirim, Espírito Santo. O Roberto Carlos é tudo isso. É o Roberto do Espírito Santo, mas é também todos os covers dele, todo mundo que imita. Tudo isso faz parte desse imaginário, dessa grande performance Roberto. Então, falando em Roberto Carlos, o cover está embutido nisso, ele está incluído, ele não é outra coisa, ele não é um para-além ou um aquém do Roberto Carlos. Ele faz parte da ideia de Roberto Carlos. Foi ele ou da banca da defesa? Sim, foi ele. Isso é legal, Charles, lembrar que eu contratei ele para minha defesa, para a banca de defesa lá na Unirio, e ele foi cantar 2 músicas, Emoções, obviamente, e um Pupurri lá. E aí ele se empolgou e começou a falar, ele ficou muito feliz de estar lá na universidade, e começou a conversar, e falar, e o tempo foi estourando, e aí ele falando, discursando, e o Charles pedindo, faz ele parar de falar, tira ele daqui. Tipo, já está estourando o tempo. E aí, tinha uma um das tempo, coisas né, que ele para ele se falou apresentar. Tinha um tempo da banca. Tinha. Ele começou a cantar uma música, mas ele se empolgou e começou ele se empolgou muito. Virou um show. Ele fez um show na sua defesa. Total show. E aí eu não fui fazer nada, enfim, né? Eu tinha combinado com ele que eram só 2 músicas e tchau. Mas ele foi entregar as rosas para o público, foi discursar. E uma das coisas que ele falou que eu achei genial,
foi o Carlos Ivanei morava no centro do Rio de Janeiro. Mas ele falou assim, bicho, né, enfim, não sei imitar o Roberto Carlos. É a primeira vez, isso era verdade, era a primeira vez que eu entro aqui na universidade, na Unirio. E olha que eu moro aqui do lado na Urca, que é onde o Roberto mora. Eu achei uma sacada muito boa dele se colocar ali como é a primeira vez que o próprio Roberto entra na universidade, né? Enfim, tem várias questões aí que eu já posso voltar, mas o que eu... aí a ideia era discutir a partir desses artistas essas ideias de originalidade, cópia, autenticidade, identidade, autoria, simulacro, falsidade, verdadeiro, falso, a questão da impostura, né, de serem impostores, e também uma ideia de reprodutibilidade, uma ideia de kit também, uma certa breguice, digamos assim, né, que eu acho super interessante, que é um componente muito forte dessa relação do cover e de outras coisas também que me interessavam. E aí, depois disso, me interessava fazer um salto e ver, a partir dessas questões, alguns artistas, e aí já no campo da arte contemporânea, né, mais estabelecida, artistas que trabalham com que não se dizem necessariamente covers, até porque às vezes pode pegar mal, né? Mas que trabalham com essas questões de cópia, de simulacro, de autoria, de identidade, nesse viés que surgiu com a fala dos covers, né? Então, o primeiro que eu vou passar rapidinho, assim, porque também estou falando demais, mas um dos exemplos que eu analisei vários, né? É esse projeto da Maíra Spangueiro, lá em Salvador, que é do Dança Cover. E aí esse é o único que usa a palavra cover mesmo para se autodenominar, até no título do projeto. Eles pegam performances ou coreografias de dança contemporânea, Trisha Brown, enfim, mais de dança ali a partir da década de 60, 70, copiam essa coreografia, o figurino, reproduzem isso, fazem essa apresentação coletiva, né, com muitas pessoas vestidas iguais, e projetam um vídeo a coreografia, a obra, entre aspas, original. Então, há essas camadas, né, de um registro de uma obra dita original, uns artistas brasileiros se colocando como covers, dançando na frente dessa imagem, desse registro de um original. Então, tem várias camadas aí de uma certa autoironia, inclusive, né? É um cover que, entre aspas, substitui o original, mas ao mesmo tempo o original está lá, o vestígio dele está lá, né? Explicitado de várias maneiras, tanto na visualidade, quanto no movimento, quanto na própria imagem, né, do registro. Aqui, sim, tem mais umas imagens. Aqui, na esquerda, né, uma foto da performance. Aí eu falo um pouco também sobre reenactments, né, sobre reperformances. Eu faço uma pequena provocação da reperformance como uma espécie de performance cover. E aí, enfim, eu vou discutindo isso também. Aí tem um exemplo aqui, que é a performance em Ponderabilia, né, da Marina Abramovic do ULAI. Aqui na esquerda é uma foto, né, de quando eles fizeram isso na década de 70, em Milão. Essa performance bem clássica, já canônica da história da arte, né, deles nus ali na porta da galeria, e as pessoas para entrar na galeria tinham que passar e tocar nos corpos deles, né? Na direita já é uma reperformance de dois artistas chamados Eva e Franco Mates, que em 2007 eles fizeram um projeto chamado Synthetic Performances, em que eles fazem várias reperformances no Second Life. Então eles criam avatares dentro do Second Life e eles criam eventos de performance e começam a reperformar várias obras, inclusive essa,
mas tem outras também, dentro de dessa realidade virtual. E quem passa ali no meio deles são os avatares de outras pessoas que também estão jogando no Second Life, né? Então, há uma interação real, digamos assim, num plano virtual. Acho que também tem até alguns diálogos com as atualidades pandêmicas, né? De onde essa performance acontece. Mas, enfim, há quem são essas pessoas e onde elas se encontram, mas há esse retrabalho, esse artista que coveriza a Marina Abramovic, que também a própria Marina vai cumprir todos aqueles 4 exigências do cover também. Aqui uma performance que eu fiz desse trabalho, em 2012, em Juiz de Fora, num evento sobre com o tema era reperformance. Sou eu e a Britney, que na época uma boneca inflável de sex shop que eu usava nas minhas performances. Ela já morreu, né, já não existe mais, mas então eu também fazia essa reperformance, eu e a boneca de sex shop, para trabalhar também essas questões de corporalidade, que corpo é esse que copia um outro corpo, né? Essa boneca que é um simulacro de ser humano, um simulacro de gente, um simulacro de pessoa, um simulacro de mulher, do que o que alguém poderia, um padrão esquisitíssimo de mulher, e simulando também um ser artista, né? No caso, uma performer ali, né? Então, são várias simulações, vários simulacros aí que vão se rodopiando um em torno do outro. Aí tem um outro trabalho que eu acho muito interessante, que é de um artista da dança também, que é o Ricardo Alvarenga. Ele é professor de dança, ele é performer, bailarino, coreógrafo e professor de dança na Federal de Uberlândia, lá em Minas Gerais, que ele tem esse trabalho chamado Jesus Cristo, Jesus 3,5, que quando ele sempre teve cabelo grande, barba, um pouco magro, um pouco alto. Então, durante a vida inteira dele, ele foi chamado de Jesus Cristo. Oi, Jesus! As pessoas na rua. Nossa, você é a cara de Jesus Cristo. E aí, Jesus, beleza? Enfim, ele sempre teve as voltas com esse apelido de Jesus. Aí, quando ele tinha 32 anos, ele decidiu o quê? Quando ele tivesse 33 anos, já que todo mundo achava que ele era Jesus, então esse olhar externo que identifica uma semelhança, né, e que demanda uma semelhança, ele decidiu, então eu vou ser Jesus. Então, desde o aniversário dele de 33 anos até o aniversário dele de 34, durante a idade de Cristo, né, 33, todos os dias, às 3:30 da tarde, que é biblicamente mais ou menos o horário no qual Jesus morre na cruz, ele, não importa o que ele esteja fazendo, onde ele está naquele dia, ele tira a mochilinha dele, uma túnica, um manto, se veste com uma roupa de Jesus, faz uma pose e tira uma foto e faz um registro. Desmonta e volta a viver a vida dele. Então tem fotos. Então ele vai criar uma série, é um programa performativo, né, que vai durar 1 ano. E ele faz de fato sempre isso. Ele publica no Facebook depois dessas imagens, depois de tratadas. Então, em algumas situações ele faz posada mesmo, ele prevê e constrói uma locação, faz pensado mesmo, como essa, que é a primeira, né, o surgimento, o nascimento de Cristo. Mas tem outras situações onde ele está num voo de Salvador para Uberlândia e deu o horário, deu 3:30, ele está no avião. Ele levanta, veste ali e pediu para a aeromoça tirar a foto. Ele conta que nesse dia teve muita gente que ficou com muito medo dentro do avião, passageiros que se assustaram, começaram a chorar, porque viram Jesus ali, né, no avião. Pensaram, sei lá, vai cair o avião, ou já caiu, eu estou morto, enfim. Aqui com o Lúcio Agra também, replicando essa imagem de Jesus, aí já são 2 Jesuses, né?
Ele estava morando em Salvador na época, então aqui na produção do Bonfim, né? E aqui a Michelle Mathiusi sendo Maria. Ele votando, né? Jesus também vota. Volta só um pouquinho nessa anterior, Henrique, para eu ver. Essa aqui? Não, da Michelle? Aqui. Ele tem uma série de fotos com a Michelle, tanto nesse dia do Bonfim, da procissão, quanto de estúdio, né? Dentro de casa, mais posada mesmo. Obrigado. De nada. E aí, para encerrar, né, a gente comentou no começo lá, o Grupo Vão, de São Paulo. É um grupo formado por, acho que, 5 ou 6 bailarinas. E elas se dedicam, elas têm alguns trabalhos que vão mergulhar. Quase todos os trabalhos delas têm uma relação muito forte com cultura pop, né, fazendo uma intersecção entre dança contemporânea e cultura pop, enfim, em diversos graus, diversas formas. E esse trabalho, elas têm 2 trabalhos mais explícitos com a questão do cover, que é de 2016, esse aí que eu estou mostrando para vocês, que é o Move Cover, e de 2017, um trabalho chamado No Hay Banda, é tudo playback. E no Move Cover, que são essas imagens que eu estou mostrando, elas trabalham com a ideia de dublagem, né, de lip sync. Então tem aí já um diálogo com a cultura drag, com outras práticas onde a dublagem é um elemento muito importante, né, de performance, de relação com a referência e com o espectador e com o próprio comportamento. E elas fazem, então, essa ideia de sync, né, de dublagem, com músicas e coreografias da Britney Spears. Então, esse espetáculo... Esse que você está mostrando não é aquele também que tem a coisa com as Spice Girls, por acaso? Olha, que bom que você me falou isso, porque eu anotei errado aqui, não é a Britney Spears, é a Spice Mas Girls. eu acho que você não está de todo errado, porque vendo o teaser desse trabalho, eu estava vendo, assim, a base é Spice Girls, mas tem umas outras referências, eu acho que passa pela Britney também. São essas divas pop, né? Essas músicas dessa época também, né? Então, tem essa relação de uma corporalidade, né? Como se mover em cena, como acionar, né, o seu corpo, o corpo em relação aos outros corpos que estão ali. Essa ideia do cantar, mas não é o cantar, é o dublar, né? Então já tem uma ideia, explicitamente já se fratura, se coloca ali a questão de uma falsidade, né? Todo mundo sabe que você não está cantando aquilo, né? Mas naquele momento é muito importante. Isso não é menor do que cantar. É outra coisa, é uma outra relação, né? Posso pegar um ganchinho, Henrique, nessa coisa do trabalho do Vão? Eu me lembro, eu não me lembro o nome do trabalho agora, mas acho que até tem a coisa do cover no título do trabalho, né? Se eu não me engano. Sim, Move Cover. Move Cover. Eu me lembrei que esse trabalho, só para dar uma contextualizada, porque também, como esse encontrinho está sendo acolhido aqui no grupo de produção imprensa, né? Me chamou muito a atenção quando eu vi o encontro de vocês presencialmente com o Grupo Vão, né? Porque justamente trazer essa questão do cover para dança contemporânea em específico, aí talvez o Pedro Penuela, que está aqui com a gente, possa até falar um pouco melhor, mas eu percebo, na minha experiência, que tem todo um tabu com a coisa do cover, uma companhia, remontar um trabalho de uma outra companhia, é todo um misticismo, quer dizer, é uma coisa que não existe muito. Até recentemente teve um trabalho da Pina Bausch, que foi A Sagração da Primavera, que foi reperformado por um grupo da África do Sul, se eu não me engano, da Germânia Cogni. Enfim, eu queria só falar que esse trabalho como chama? Move Cover, do Vão, ele foi criado num contexto onde, assim, o Festival Cultura Inglesa, né? É um edital que tem dança, teatro, enfim, música, e os artistas têm que citar necessariamente algum artista britânico, não é isso?
E aí sim. elas pegaram essa questão da Spice Girls. E aí essa performance é como se fosse um show das Spice Girls, né? Elas replicam toda uma estrutura do show, mas trazendo muito também esse viés, esse olhar para a gestualidade das Uhum, artistas enquanto cena. Então tem sim. essa questão do lip sync, mas também tem momentos de silêncio onde fica só no gesto, que eu achei que também é muito interessante como elas subvertem uma coisa que seria, sei lá, musical e trazer esse olhar para o gestual, para o movimento Uhum. decupado, né? Sim, sim. É super interessante o trabalho delas. Dialoga com, é bem isso, com todos esses elementos, né? E expõe isso, né? De uma maneira bastante bem humorada, que acho que é uma característica forte do trabalho delas. Não só delas, com todos esses exemplos que eu pego no livro, pesquisa, as meninas do vão não estão no livro, mas os outros, todos eles têm um componente irônico, tem um componente de ironia e autoironia também, né? Como um discurso ácido, de crítica, autocrítica, tem essa dimensão também. E ao mesmo tempo que se ironiza, se critica, mas também assume para si essa ideia de que estamos imersos na cultura pop, de que nós também fazemos parte do pop, né? Nós não somos outra coisa. A gente pode dialogar de formas diferentes com o pop, mas a gente está constantemente atravessado por isso, né? Seja pela mídia, seja por nossos amigos, seja pelo nosso próprio gosto, enfim, né? Assumir isso também, esse lugar, e trabalhar com essas referências que já fazem parte de nós. Mariana fez um comentário aqui. A dança não sabe muito bem lidar com a utilização de referências. Jerome Bell também tem um trabalho em que ele toca nessa questão. Estou lembrando também da questão Beyoncé versus Anne-Thérèse, do Rosas, que já abre uma outra questão com relação aos direitos autorais. Se depois o Henrique puder comentar um pouco sobre como ele vê essa relação. De direitos autorais ou dessa relação da dança com outras referências? Eu não sei se você sabe essa história da Beyoncé, né, Henrique? Que Não. ela se apropriou de uma coreografia da Anne-Thérèse, do Rosas. E aí ficou muito evidente, me corrija se eu estiver errado, tá, gente? Que é até onde eu pesquei. A Mariana que colocou pode falar melhor, talvez. Como ficou muito evidente o plágio, ela não teve como negar. E aí ela meio que assumiu, mas ficou feio, porque quer dizer, não pediu. A Mariana tá pedindo a fala. Vai lá, Mariana, por favor, querida. É que eu fiquei em dúvida se já estava aberto para entrar e coloquei ali no cantinho. Vamos aí, tá tudo aberto. Tudo Bom, aberto. primeiro queria agradecer, gente, que conversa maravilhosa, que ó, já tenho o meu, faz tempo, já estou embarcando nesse universo, Henrique é uma referência. E aí, enfim, eu me lembrei muito disso, né? O Jerome Bell, ele tem um trabalho que agora eu não lembro o nome, que ele brinca, né? Ele brinca porque Chama O Último Espetáculo, a última performance, em que que ele ele fala da pega Suzanne trechos de Link, outros. que ele faz toda uma cena falando que na dança você não pode citar nada, né? Você não pode citar. Tudo que você cita vira uma cópia, vira uma coisa que você tirou da outra pessoa e se apropriou, né? E aí ele brinca com isso, com o trabalho da Suzanne Link, né? Que aí ele fala, eu sou a Suzanne Link, portanto, agora eu não estou copiando ela, porque eu sou ela. Então é muito... Enfim, desde esse período, já vi esse trabalho há muito tempo, que comecei a pensar nisso, né? O quanto que na dança tudo... eu lembro que até pouco tempo as companhias nem compartilhavam processos, porque a outra não podia saber o que ela estava trabalhando, assim. Quando eu dancei em companhia, ainda tinha esse ar, que você não pode compartilhar processo, o outro não pode saber o que você está fazendo. Surreal isso. E aí, então, é isso, né? A primeira questão, né? Como que você vê isso na dança hoje, né? Se está mais livre esse trânsito, se está mais desapegado, enfim. Mas também essa questão dos direitos autorais que a Beyoncé, né? É isso. É complexa pra caramba, eu acho, essa situação, porque ela fez uma coreografia, um clipe que é totalmente igual ao clipe, a um videodança, né? Do Rosas Dance Rosas, que é um clássico da dança contemporânea. O clássico da dança contemporânea é ótimo, né? Mariana, só acrescentar que depois parece que a Anne-Thérèse fez uma nova, depois que resolveu a briga lá com a Beyoncé, ela fez
ela assumiu isso como um projeto de que as pessoas tivessem a oportunidade de refazer roda Sim, do jeito que quisessem, né? Então, sim, sim, ela se apropriou criativamente, ao invés de ficar brigando ali, né? Tá me super. copiando. Não, ela fez assim, não, vamos copiar, galera. Eu achei É, bacana a super. atitude dela. Ela virou um flash mob virtual, né, dessa coreografia. Mas é que eu fiquei realmente depois pensando, porque a Beyoncé, ela, né, não é questionável o trabalho dela e a possibilidade de visibilidade que ela tem. E aí, nesse caso, eu acho que teria sido bacana a Beyoncé ter referenciado para divulgar a dança contemporânea que é tão problemática nesse sentido com relação aos públicos, né? Eu acho que não custaria nada no final ela ter feito como aquele clipe do Red Hot Chili Peppers que eu amo também, que eles fazem a partir do trabalho do Harry Home, né? Aquelas instalações com os objetos, né? One Minute Sculpture. No final eles colocam, né? Inspirados na obra do Harry Home. Então seria. Aí eu fiquei até que ponto a Beyoncé foi uma coisa de produtor, sabe? O produtor foi lá, copiou, dirigiu e ela não sabia nem que existia a Anterreze. Às vezes eu acho que pode ter sido isso. Enfim, eu acho esse caso muito emblemático. Eu queria ouvir vocês, assim. Eu acho que tem várias coisas. Eu pensei já em vários pequenos caminhos de pensar sobre isso. Primeiro que é interessante ser a Beyoncé ser acusada ou ela está copiando, plagiando, sendo que tem zilhões de pessoas que copiam a Beyoncé e que se inspiram na Beyoncé, né? Ela é uma referência para trocentas mil pessoas, sei lá, incontáveis pessoas. Então, é interessante esses fluxos, né? Quem copia quem. Opa, peraí, mas geralmente são as pessoas que copiam a Beyoncé, agora é a Beyoncé copiando outra. Como isso tudo, todo mundo tá, como diz o Charles, né? Todo mundo tá copiando de alguma forma, né? Mas concordo contigo de que seria simpático da parte dela colocar a referência ali de uma forma mais explícita, mais textual, talvez, ou embora a gente não exige isso, sei lá, tipo, tem um monte de filmes que a gente vai vendo 1000 referências nos filmes, e isso é a graça do filme. Ficam lá os críticos, as pessoas, em tal cena ele se inspirou no Hitchcock, tal cena ele se inspirou em não sei quem. E às vezes faz uma cena completamente igual. E não tá isso escrito nos créditos finais. Né? Então, como isso depende muito de contextos, né? Sim. Arrasou, muito bom. Muito bom, obrigado, Vitor. Que ótimo. Então, essa questão também é muito de contexto, né? Quem é que está copiando quem e também para que fins? Né? Se fins criativos, fins comerciais, fins né? Tem tudo Nesse isso caso também é que está em jogo. comercial. Nesse caso é um fim Exato, comercial e é uma exato. grana muito alta, que seria até Sim, interessante o Rosas ter, exato, ser exato. pago, né? Enfim. Mas também a questão Bom, do mesmo se a gente falar em cover mesmo, aquele cover lá da música, tal, o cover não é só coisa legal, não é só só positividade, né? Ele também, mesmo historicamente, ele pode ser usado de maneiras muito ruins, de invisibilização, de apropriação cultural mesmo. Sei lá, o Elvis Presley, ele pode ser considerado um grande artista cover de música, de jeitos de música e de performatividade negra que foram apagadas. Porque o sucesso é dele, é o artista branco que coveriza alguém, mas não diz de quem é, e ele toma aquilo para si e ele vira a grande referência. Então, Henrique, e é um processo que também passa pela ideia de cover e que traz junto uma ideia de apropriação cultural indevida, né? Então, há também esses riscos. Deixa eu só fazer uma perguntinha. Mariana, quando você coloca essa questão Beyoncé e Anne-Thérèse, eu escuto justamente dois apontamentos aí que o Henrique situou. Uma é da autoria, de quem criou, né? Então, que talvez ela não citou a criadora original, mas que, para além disso, é o fato de ter invisibilizado essa autoria, porque ela poderia ter aproveitado dessa fama que ela já possui e ter dado uma visibilidade maior para esse trabalho. É isso? Um pouco? Sim, sim, é isso. Como que
como que a gente torna pop a dança contemporânea, né? Eu achei genial o que a Beyoncé fez, na verdade, genial. Mas eu acho que teria sido muito legal ela ter... eu tô falando isso talvez num lugar um pouco romântico de dança contemporânea. Tipo assim, a gente precisa dessa visibilidade, dessa mediação com os públicos, que a cultura pop tem total... faz isso, né? A cultura pop faz isso. Até aqui o Pedro falou do trabalho do Christian Duarte, né? Em que ele fala dos 100 coreógrafos referentes para ele, enfim. Não sei se é tão romântico. Era mais nesse sentido, era mais nesse sentido. Não sei se é tão romântico assim, porque como o Charles ponderou, depois a própria Interres ela lançou um projeto durante a quarentena do Covid. Ah, sim, sim. Uhum. E disponibilizando step by step, passo a passo dessa coreografia para as pessoas fazerem. E a companhia da Pina Bausch também, o Grupo Corpo. Então, eu não sei, eu tenho percebido também nesse recorte dança contemporânea que uma alternativa de mediação que as companhias têm feito tem sido justamente ensinar suas coreografias. Não sei se vocês percebem isso também. Sim, super. Posso dar um pitaco? Eu acho que a Mariana tem razão de que na dança é um problema específico. Que a dança contemporânea está tão avançada em tantos aspectos, já superou a metafísica, muito antes que a filosofia, a metafísica de voar, né, de querer ser leve, de flutuar, né? Então, esse contato com o corpo, com peso, e a ideia de que não existem corpos belos, só corpo belo pode dançar, o corpo normal pode dançar. Em vários aspectos, a dança contemporânea ela é pós-metafísica. Agora, nesse aspecto da citação, da cópia, do cover, aí tem aí uma coisa meio embolada, né? Que eu concordo e acho maneiro as pessoas terem conseguido se reverter, mas o que eu li, por exemplo, no caso do Jerome Bell, é que ele tentou, desse espetáculo dele, ele pediu autorização para as pessoas para fazer. Para Pina Bausch, por exemplo, ele queria fazer um trecho da obra da Pina Bausch, Pina Bausch recusou, entendeu? E que é assim, bizarro, porque viu nisso uma ameaça. Então tem algo aí, um ponto, meio um nó, né, que eu acho que está se desenrolando, né? Mas vamos só pensar assim, em alguns aspectos, como que é curioso isso, né? Porque, por exemplo, você continua usando, Vitor, eu presto atenção nisso, né? O que é o autoral, o original, assim, a ideia da cover não tem, né? Uma das maiores experiências mais radicais que eu tive na vida de discussão da filosofia é que o Nietzsche, que é, para mim, o precursor da filosofia pop, divisor de águas, o cara mais brilhante, genial, criativo, que está dizendo que filosofia é criativa, um dia eu descobri que um texto que eu acho espetacular dele, ele copiou de um escritor italiano. Não sei se vocês conhecem aquela famosa passagem do cara que está olhando as ovelhas, as vacas pastando, e aí ele fica com inveja das ovelhas, porque as vacas, porque elas são felizes, elas não têm preocupação com o futuro, nem com o passado. É uma famosa passagem do Nietzsche. Eu descobri que ele copiou de um autor italiano chamado Lombardi. E eu falei, cara, ele é um DJ também que está copiando. Aí tem uma discussão que eu acho que é bem interessante. Algumas pessoas dizendo ele não citou porque todo mundo na época conhecia isso, que era desse autor italiano. Tipo assim, era meio óbvio, entendeu? E só que a gente não sabe, mas hoje a gente acha que é o Nietzsche que inventou. Eu acho que isso que o Henrique mencionou é importante. O Tarantino vive fazendo isso. Tem vários vídeos em que cada cena, uma cena, sei lá, do Kill Bill é inspirada num western, outro do Hitchcock. Só que tem muito mais. Essa coisa é muito mais pop, esse conhecimento dos filmes, as pessoas fazem essa. Agora, a dança contemporânea ainda está muito num recurso muito Charles, acessível. Deixa eu só terminar. E aí, eu acho que não precisava citar também, não. Se a dança contemporânea fosse mais conhecida, as pessoas imediatamente... Tem um vídeo do David Bowie, que vocês conhecem, no show, que ele traz a Teresa e os dançarinos, e elas dançam no palco. E aquilo dá uma celebrizada no trabalho dela, de alguma maneira. Então,
Eu quero dizer que a gente tem que fazer um trabalho mais de divulgação da dança contemporânea e ver essas cópias como homenagens e tentar assim aproveitar essa onda, que eu acho que a galera começou a fazer depois. Mas muito antes da Beyoncé, que tem um componente comercial, né, de ganhar grana, a Lady Gaga vive fazendo isso. A Lady Sim. Gaga, quando botou vestido de carne, e as pessoas, oh, olha como ela é brilhante, genial. Isso na arte da performance ela é até lugar comum. Já está mais de 50 anos que as pessoas fazem isso. E aí, oh, pela primeira vez. Me lembra eu, quando eu era adolescente, eu ouvia rock progressivo. Eu comecei a gostar de rock progressivo. Aí eu via as músicas do Yes, Pink Floyd, não sei o que, Emerson Lake and Palmer. Anos depois, quando eu estava na Alemanha, doutorado, aí eu ia ver algum concerto de música clássica. E eu falava, eu já ouvi essa música. Essa música não é do Emerson Lake and Palmer? Não, era do Beethoven. Que o Emerson Lake and Palmer tinha feito a versão e eu não sabia. E é ridículo isso, é absurdo. Então, o que eu só estou querendo dizer é que tem que ter uma postura menos de defesa do original e ver isso como potencialização. Porque o que a Ana Teresa também faz é remixar coisas de outras pessoas, tem que expor o making off disso, esses processos. E não se tem uma marca da gente singular, é no modo como a gente reorganiza os materiais, e não pelo fato de ter inventado eles, entendeu? A gente tem um jeito diferente de misturar os ingredientes. Isso é a marca de cada um, eu diria, a singularidade. Mas ninguém está inventando nada. Ô, Charles, sabe o que eu ia falar? Autoral. Essa coisa da dança, não sei, eu tenho a impressão de que, assim, por exemplo, se uma companhia... Porque eu já vi, por exemplo, no Festival de Araraquara, tinha um trabalho que era assim, Tupinambauche, misturava uma cultura indígena com pina. Aí pode, porque não vai ter, talvez, uma... Agora, se é o Jerome Bell que faz e cita, parece que tem uma coisa do comercial que aí não pode. Não sei, tem essa impressão que, assim, o trabalho pode ser revisitado desde que não fique muito visível. Se todo mundo começar a ver e você está me citando e você não me referencia, aí eu já acho esquisito, parece. Tem uma coisa que realmente eu acho que a dança precisa transcender, eu concordo com você. Eu não sei, aí a Mariana pode falar, eu adoro o Jean Bell, eu acho ele o filósofo da dança, mas eu tenho a impressão que eu até entendo um pouquinho a coisa Beyoncé, né? Que as pessoas fiquem irritadas, mas do Jean Bell eu não entendo a recusa das pessoas de participarem disso, dessa proposta. Enfim, acho que tem uma... Vale a pena. O Pedro quer fazer um Só comentário. rapidinho, antes de eu ia só concluir o meu raciocínio. Tem essa coisa que eu falei muito do direito autoral, fiquei pensando, mas é porque eu trabalho no mercado editorial. E isso também abriu um outro, mas aí numa outra linguagem. Que recentemente a editora Boitempo, ela teve todo o seu catálogo de livros disponibilizado. E aí são livros que teoricamente atingem um público progressista, esquerda, não sei o quê, e abriu toda uma polêmica se isso seria contra, se seria pirata ou não, enfim. E também trazer uma outra coisa que é essa coisa do pop, né, que o Henrique fala das imitações, a gente tem isso muito assim arraigado na família brasileira, que é a coisa do Faustão, não sei se vocês já viram, tem o Show dos Famosos. E aí já aconteceu, por exemplo, de Ludmilla, que é uma funkeira, dublar ou fazer ali... Não, ela cantou, na verdade. A Ludmilla cantou sendo Nana Caymmi. E aí ela se caracterizou e tal. Mas de como essa coisa do cover também, a minha impressão, ela tá forte na nossa cultura, né? Assim, ainda que a gente... Enfim. Deixa eu só fazer um último comentário que o Henrique voltou, e né, que eu pensei muito no que a Mariana falou, é uma coisa contraditória. Eu concordo com ela que na dança é um problema, ainda meio mal resolvido, está se resolvendo, mas olha que coisa contraditória. O Henrique está apontando, isso é uma coisa do cover, que o cover não é só da voz. Então não importa tanto que o cara cante a música. O cara tem um cover lá que nem canta as músicas. Eu li um artigo de um cara de engenheiro de som que ele pega a voz de cantores, analisa no computador, depois analisa a voz das pessoas que são cover
dá voz, né? E mostra as diferenças, as semelhanças, ele tá, mas o legal do cover é a imitação da corporeidade. Essa é uma dimensão muito mais forte. O Henrique apontou muito isso, os gestos e todo um modo de se colocar. E às vezes, a gente já pode citar casos, a pessoa nem se parece fisicamente. Exato. Ela nem está vestida igual, mas ela está reproduzindo a corporeidade, um certo modo de se apresentar, uma aura, e você acha que está vendo o cara. Agora, olha a contradição. A dança não é discurso. Ela não é verbal, embora possa ter discurso e possa ter uma dimensão verbal, ela é basicamente corporeidade. Então, seria uma das formas de manifestações artísticas a mais propícia para o cover, para a citação e a imitação, né? Tem um super potencial e, no entanto, tem algo meio de ameaçador, né? É algo para ser pensado, sei lá. Acho que o Pedro quer fazer um comentário, né? Vai lá, Pedro, desculpa. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Sim, querido. Vídeo. Só porque eu queria falar algumas coisas sobre essa dimensão da dança, né? Essa discussão tá sendo super interessante para mim escutar vocês. Obrigado pelo debate. Só fiquei pensando, enquanto eu escutava, e talvez acho que isso contribua para pensar esse nó que o Charles apontou, é a dimensão do poder e primeiro, uma coisa que me chamou muito a atenção é a dimensão de classe social em relação a essa discussão do cover, assim. São fenômenos que são atravessados por essa camada de maneiras diferentes. Então, uma coisa é esse moço, por exemplo, que faz o cover do Roberto Carlos na barca de Niterói, né? Então, ele faz uma espécie de versão pirata. Parece muito como aquelas bolsas chinesas que imitam uma marca de luxo europeia e que você compra no camelô, assim, a versão pirata de um artigo que seria de luxo. Então, ele vai lá em Niterói, cobra baratinho e faz uma versão do que seria o show supostamente luxuoso do Roberto Carlos, assim. Tem um aspecto disso que eu não sei, eu não vejo como... Eu vejo como uma potência, mas também como um lugar de reafirmação muito de relações de classe, de poder e de o que é o produto de luxo, o que não é. E ao invés de subverter, a minha sensação é que reafirma o quanto o Roberto Carlos seria o exclusivo, o quanto a Louis Vuitton é a bolsa chique e a pirata, ela reafirma o poder da Louis Vuitton. Então, é um tipo de cover que até interessa muito. A Louis Vuitton, a Nike, elas, apesar de dizerem combater a pirataria, quando é uma pirataria meio mal feita, interessa muito para ele. Meio mal feita no sentido de que dá para distinguir o suposto original e o pirata, interessa para a marca, interessa para o produto comercial que se diz original. Então, tem uma dimensão de mercado e de poder e de classe também que eu acho que a gente não pode perder nessa discussão. Inclusive do terceiro mundismo, assim, do quanto a gente muitas vezes está num lugar de total colonizado. Eu também fiquei pensando nesse exemplo que o Henrique deu da cidade dele, de Santa Catarina, né, em que o grupo cover dos Beatles tinha acesso à música primeiro e conseguia correr e fazer uma versão cover antes da música original, entre aspas, chegar até o público. Então, a música cópia era sentida como um original. Isso pode ser visto como, né, deu a volta no circuito, né, de colonização até e de poder, mas também acho que é perigo. No caso da dança, tem um perigo muito grande em relação a isso, porque isso no Brasil acontece muito no caso da dança. Certos grupos que, por pertencerem a uma certa classe social, têm acesso a certas informações e estratégias do que está sendo feito na Europa, vêm aqui no Brasil, replicam, ou copiam, ou mais ou menos se inspiram e fazem muito parecido, e são sentidos pelo público daqui, inclusive por curadores e tal, e ganham fama, ou ganham uma certa notoriedade, como algo original, que na verdade está sendo replicado e já é um movimento meio colonizado, assim.
Então, é muito delicada essa questão também da cópia e do original, quando a gente pensa também nessa dimensão, tanto de classe quanto de poder. E eu acho que daí também tem a questão de pensar na dança contemporânea. É estranho mesmo que a Pina Bausch tenha recusado que o Jérôme Bel pudesse usar um trecho dela, mas tem um aspecto que é a precariedade de produção na dança contemporânea e muitas vezes uma sensação de que qualquer coisa pode fazer com que o artista não tenha meios de sobreviver mesmo, de continuar produzindo qualquer coisa. Então tem um lugar de talvez... De fato, a autoria ela já implodiu há muito tempo, né? Há muito tempo que essa ideia de autoria já não tem essa solidez e essas fronteiras que supostamente, sei lá, em algum momento, né, tinha. Lá no Renascimento, lá no momento em que a ideia de autor vai surgir tão forte. Isso já se implodiu, já entrou em crise. Mas tem um lugar, eu acho, de apego à autoria, porque em alguns casos, um desespero pela sobrevivência mesmo. E acho que também é uma dimensão que precisa ser levada em conta. Uma coisa é o Roberto Carlos ter os covers dele. Isso fortalece ele comercialmente. Outra coisa é, sei lá, um artista precário que ninguém conhece, e daí eu ver algo do meu trabalho no trabalho de um outro, sem a ideia de citação, enfim, e sentir a precariedade, inclusive, do que eu estou colocando no mundo. E sim, não é a realidade da Pina, mas pode ter sido, por exemplo, o que a Anne Therese sentiu. E mesmo a Pina, né, que seria a companhia supostamente mais sólida, mais rica, mais famosa, que não precisa se preocupar com dinheiro, não precisa se preocupar com nada disso. Mesmo eu visitei a Pina, né? Entrevistei bailarinos, estive lá e assim o clima que eu senti, a sensação que eu senti lá era de um medo muito grande pelo básico. Sempre uma sensação de ameaça de que a companhia acabasse, de ameaça de não ter financiamento, de ficar no vermelho, de não ter dinheiro. Então, mesmo uma companhia tão famosa como a Pina está lidando com essa questão da ameaça mesmo da sobrevivência, assim. Então, também talvez esse apego, né? Não, isso é meu e eu tenho... também isso é lindamente mais ou menos, eles estão numa crise gigante, assim. Mas, enfim, também isso do apego à autoria, por exemplo, no caso da Pina, é complexo, porque, assim, mesmo eles sentem muito a precariedade, de alguma forma. Claro que não é igual a nós aqui, né, ou a uma companhia não conhecida em qualquer lugar do mundo, mas mesmo a Pina Bausch está lidando com uma precariedade que o Roberto Carlos não lida. Enfim, como produto, como comércio, como mercado. Era isso. Pedro, me corrija se eu estiver errado, só uma pergunta, mas até onde eu sei, a companhia da Pina Bausch tinha muito essa questão da parceria com os países. Então, boa parte da renda que mantinha essa companhia era um pouco isso, né? Ia num determinado país, criava uma produção, recebia esse aporte financeiro. E até onde eu pude me informar e ler, que eu queria checar com você, que está com isso muito fresco, por ter ido para lá recentemente, a crise é porque eles estão pensando em reperformar esses trabalhos, não é isso? Então, como que seria feito esse investimento? Quem compraria? Não um pouco por aí também? De que forma manter? Quem é de... não é também? Então, a crise são em vários níveis, assim. O que eu testemunhei, mas isso é o meu olhar, porque eu não fui investigar isso, né? Financiamento, produção. Eu estava investigando uma coisa mais teórica e estética do trabalho dela e tal, mas o que eu testemunhei era uma crise principalmente nas fontes de financiamento locais, porque tem uma relação com a cidade de Wuppertal. Além dela ter muitos financiamentos vendendo coisas e tal, tem uma questão da cidade. Era, né, a companhia oficial. Quando surgiu, era a companhia da ópera de Wuppertal, era o corpo de baile da cidade. Então, tem uma relação de dinheiro da cidade também. E isso estava sendo, há muitos anos mesmo, quando a Pina estava viva, estava sendo cortado, diminuído, e a Pina é que segurava. Ela ali, a presença dela, a existência dela segurava muitos cortes de verba. E quando ela morreu, esses cortes vieram fortemente, assim.
Então, isso era uma crise principal. Mas um dia a gente pode conversar sobre isso, da desapego da imagem dela, porque isso de outros criarem já foi meio abandonado. Foi uma tentativa de uma diretora que já não está mais lá, outra pessoa que está lá, e agora o foco está sendo muito mais vender as remontagens do que convidar outros coreógrafos. Eles estavam muito sem rumo e estão mudando muito a direção, então tá mais complexo do que parece. Mas, enfim, não é esse o ponto da nossa discussão hoje. É só um exemplo da questão da precariedade, que acho que é o ponto, assim, né? Das relações de classe e de poder como algo que eu acho que atravessa também esse tema do cover, da cópia, etc., da autoria. Sim, eu fiquei pensando muito nisso que o Pedro falou, assim, dessas dimensões. Eu toquei em alguns momentos na pesquisa sobre isso, né? Tem algumas passagens no livro, inclusive, mas ainda é uma questão mais periférica. Então, acho que é super importante pensar, de fato, nessas relações de poder, né? Que não é pouca coisa, né? Que diz respeito à existência mesmo das pessoas, né? E a subsistência enquanto trabalho, né? enquanto profissão, mesmo na dimensão simbólica, né? São questões muito importantes a se desenvolver, porque o cover tem isso, né? Ele tem esse componente, dependendo do contexto e da situação que ele acontece, tem esse componente de roubo, quase, né? Isso não numa dimensão teórica, numa dimensão estética, mas numa dimensão prática econômica, quase, né? Então, que é uma dimensão que não pode ser menosprezada. Então, acho que, de fato, até já fiquei aqui pensando, tenho que pensar mais sobre isso, tenho que esmiuçar mais essas questões, essas relações, né, de classe e poder que, como o Pedro colocou. Te agradeço muito a chamar a atenção por isso, acho que é super importante. Só uma coisa que eu queria comentar, que essa coisa que o Pedrinho falou os projetos, vamos dizer assim, dança contemporânea em São Paulo, né? A gente tem a grande, talvez, o eixo maior é a lei de fomento à dança, que, né, tem esse aporte aí de algumas companhias. Eu já ouvi casos, como o Pedro falou, que ele exemplificou, né? Não sei se ele vivenciou essa situação, mas já houve situações de uma companhia enviar um projeto e aí, talvez na edição que vem, uma outra companhia se apropriou do texto daquele projeto. Mas aí, quer dizer, não é nem cover, aí já é uma outra coisa, é uma coisa de apropriar um conhecimento, né? E isso realmente é problemático, porque o cara pega o projeto do outro, escreve como sendo o seu, sem nenhuma referência. Isso é uma coisa que acontece às vezes, né, Pedro? Eu não sei se estou enganado. Totalmente. Desculpa, já entrei aqui falando. Mas coisas desse tipo. É que vai entrando numa seara muito complexa de relações, né? Isso não é inédito. Acho que em muitas épocas históricas da arte acontece isso e tem disputas imensas em relação a isso. Porque em algum momento a autoria acaba sendo dada. E às vezes é uma rede de cópias e reinvenções e transversões, vamos dizer assim, mas em algum momento alguém fica com a autoria de uma rede imensa e complexa de coisas, né? Eu estava vendo ontem a tese de uma amiga que ela fez um trabalho de registro super bonito, um documentário e tal, sobre vários coletivos artísticos ligados à saúde mental, assim, a ODEC lá ou a saúde mental, ou a um lugar meio alternativo, que não é do circuito artístico codificado, assim como arte. Então, a ODEC, o Coral Cidadãos Cantantes, enfim. Para contextualizar, Pedrinho, ODEC é aquele projeto da Olido. Da Olido, exatamente. Que é dança para qualquer tipo. Dança e expressão corporal. É uma oficina que existe há mais de 10 anos e que toda sexta-feira se reúne lá na Olido
E é um espaço aberto, né, de dança, não tem... Aliás, é um lugar bem interessante para pensar isso da autoria também, porque eles, inclusive, implodiram a figura do professor. Começou existindo um professor que levava uma proposta e hoje não é uma espécie de jam mesmo, um espaço... A única coisa é que alguém coloca uma playlist, existe um DJ, né, pensando aí também nessa figura que vocês citaram. Enfim, mas é só para dizer, no caso do trabalho dessa minha amiga, ela fez um documentário sobre esses coletivos, na tese dela. E esse documentário era muito no sentido de dar voz a esses projetos, não era dar voz ao olhar dela como documentarista. O interesse dela era documentar e registrar esses outros trabalhos, impulsionar, enfim, a existência deles. Só que em algum momento, como surgiu um produto final editado, né, que era um documentário, ela teve que assumir a autoria desse documentário para poder mandar para festivais. E no caso dela era a posição contrária, assim, era todo um dilema, porque ela não se sentia autora, porque quase todo o material era isso, era ela tentando dar voz, assim, dar voz não, né, porque ele já tem voz, mas visibilizar e registrar um trabalho que não é dela, mas ela precisou que fosse identificada a autoria com ela. E isso tem aspectos, inclusive, financeiros que acabam sendo envolvidos. Se em algum momento o documentário passa a ser um produto comercial, vendável. Então, essa questão do dinheiro é muito complexa quando a gente pensa em autoria. Às vezes, a questão da autoria não é só metafísica ou de uma metafísica do indivíduo. É um impasse comercial complexo, assim, porque é isso, você deram um exemplo. Você tem totalmente razão, Pedro. Isso tem que ser considerado. Mas eu só queria enfatizar que eu acho que o problema do cover, ele toca esse problema do plágio, né, desse roubo descarado, apropriação indevida, mas o cover não se resume a isso, né? O cover mexe com um monte de outras questões, inclusive essas metafísicas, eu diria. E eu diria até que tem muito jeito de você se apropriar independente do trabalho dos outros, por conta desse esquema aí do que você falou de produção de autoria, maneiras legais de você roubar as coisas do outro. A gente pensar, por exemplo, assim, numa entrevista. Você falou da sua amiga que fez o documentário. De quem é a autoria de uma entrevista? É da pessoa que está falando todas as coisas e que vai ser citada, ou da pessoa que foi lá e só fez as perguntas? Você bota no Lattes, você que fez a entrevista. A entrevista é sua, diretor. Olha, é complicado, né? Já bota de problema. O Henrique tem um caso aí, um caso bafo disso, que é a coisa do Henrique Cristo. Você não quer contar um pouco, Henrique? Isso é bacana. Esse caso, esse é clássico. Sim. No mesmo capítulo lá que eu falo sobre o Ricardo Alvarenga, né, como um cover de Henrique Cristo, o cover de Cristo, de Jesus Cristo, eu pensei, eu não posso não falar sobre o Henrique Cristo também, né, que como uma espécie de cover de Jesus Cristo. Aí eu falo um pouco sobre ele e tal, faço umas análises e que eu posso até comentar, mas o que eu acho mais divertido é que quando na tese eu coloquei umas imagens do Henrique Cristo e tal, porque na tese você coloca qualquer imagem que você quiser, né? Não precisa pedir autorização. Mas quando eu fui publicar o livro, todas as imagens do livro tinha que ter autorização de uso de imagem, obviamente. Então, a editora e eu junto, a gente foi atrás, principalmente a editora, dessas autorizações. E aí, quando chegou um dia, a menina da editora lá, ela entrou em contato com a assessoria de imprensa do Henrique Cristo, lá em Brasília, e ela me liga um dia dizendo, olha, Henrique, eu tenho uma má notícia, o Henrique Cristo não autorizou o uso de nenhuma imagem dele. Aí eu, puxa vida, que pena. Era a última imagem do livro, era fechamento do livro com o Henrique Cristo, e não vai ter, ai, que pena. Eu fiquei super triste. Aí ela, pois é, olha só o que ele escreveu. E aí ela começou a ler para mim no telefone o e-mail de resposta da assessoria de imprensa do Henrique Cristo. E eles não é assim, ai, não aceitamos, ponto. Não, eles argumentaram
dizendo que eles não agradeciam o contato, mas que eles não poderiam permitir o uso da imagem, porque afinal o Henrique Cristo não é um cover, ele não é uma cópia, ele é o próprio Jesus Cristo. Ele é um ser autêntico, e não tinha toda uma argumentação. Quando ela me leu isso no telefone, eu falei, Ingrid, a gente tem que colocar esse texto no livro. É muito melhor essa argumentação deles é muito melhor do que uma foto do Henrique. Então, a gente publicou no livro um print desse e-mail, onde eles escrevem, argumentam que, na realidade, aí eles convidam eu e ela para conhecer a sede da igreja lá em Brasília, dão os links para a gente pesquisar, ler a doutrina dele, enfim, fazem todo a divulgação ali, né, também de cooptar, né? Afinal de contas, eles querem seguidores. Mas teve isso também, uma não imagem foi muito mais forte, muito mais interessante do que a imagem. Essa argumentação da própria pessoa, ou pelo menos, né, da assessoria de imprensa deles, né, de por que eles não deveriam estar naquele livro. Eu achei genial aquilo. E aí, outra coisa que tem em relação ao Henrique Cristo é que, no meio lá que eu estava falando, tratando ele como um cover de Jesus Cristo, aí eu tenho que admitir que chegou uma hora em que bateu a minha formação cristã. E aí ela florou e eu pensei, gente, e se ele for Jesus mesmo? E aí eu estou falando dele aqui no livro, e aí vai que ele é o Jesus mesmo e ele me manda para o inferno? Sei lá, né? Eu não quero perder meu lugar no céu só porque eu escrevi um livro falando do Henrique Cristo. Aí fiquei pensando, né, como é que eu resolvo esse dilema? Né? E a própria pesquisa já deu o encaminhamento disso, de que, na realidade, mesmo que ele seja Jesus Cristo, né, digamos que ele seja, ok, ele é Jesus Cristo, digamos que exista Jesus Cristo, digamos que ele é Jesus Cristo, né, também. Então, vários Cs, né, várias suposições. Existiu Jesus e o Henrique Cristo é Jesus. Mesmo assim, ele volta para a Terra como um cover, só que um cover dele mesmo. Ele não tá... Ele volta como o que ele faz, o que ele coveriza é toda essa construção imagética e comportamental e simbólica que foi feita durante todos esses séculos para sustentar uma religião chamada cristianismo. Então, ele está copiando, coverizando a si mesmo enquanto construção de imagem, enquanto uma imagem construída, enquanto um ser construído por todos esses séculos. Aí eu pensei, ufa, assim, mesmo que ele for Jesus Cristo e for lá me julgar no juízo final, aí eu vou dizer, ó, mas está tudo certo, eu não neguei você. Enfim, nossa, tem todos esses senões aí, né? Maravilhosa essa história. A não ser que Jesus não seja pop sim metafísico, aí não vai adiantar nada. Aí já era. Mas aí eu não posso abrir tanta concessão assim. Engraçado você tocar nesse tema da ausência, né? Porque assim, eu fiquei pensando também, tem uma camada, não sei se aqui no Brasil é muito comum, mas lá em Hollywood, tipo assim, Tom Cruise, Brad Pitt, eles têm os seus covers que vão em eventos especiais de gala e não sei o quê, e que faz essa figuração, né? É realmente uma profissão mesmo, assim. Tipo, o cara ganha vida sendo cover de fulano. Mas não com a precariedade, talvez, que os nossos maravilhosos Roberto Carlos têm aqui no Brasil, né? É famoso, desejável, inacessível, todas as características do coverizável. Jesus, né, Charles, você tá falando? E o Charles talvez quer falar um pouco aquela questão que estava pesquisando da ausência também, Charles? Não sei se linka com isso, alguma camada que você falou lá. Não, isso é uma viagem. Vamos deixar isso para um outro dia. Eu já estou também... Tá. Daqui a pouco tem que terminar, meus filhos já estão aqui na porta. Então eu vou só deixar um convite aqui. Que da semana... Tem relação com essa questão da presença, sim, obviamente. Sim. Vou deixar um convite já, acho que eu falei no comecinho, mas chegou gente depois. Na semana que vem o tema vai ser ausências e presenças na dança.
com Pedro Penuela, que está aqui com a gente, e o Renan Marcondes. E aí também vamos falar um pouco dessa questão nas artes cênicas. Só ele comentando, ainda para fechar a ideia do INRI, que a Mari falou dos clipes, né? Que ele tem o INRI, as INRIsettes, como elas se autodenominam, tem várias versões em português de músicas famosas, músicas pop famosas, da Lady Gaga, da Britney Spears, assim por diante, que eles fazem versões em português com os ensinamentos do INRI. Né? E eles, não contentes com as músicas, eles fazem clipes dessas músicas, e são muito divertidos, muito interessantes. A Sheila Ribeiro, ela tem na tese dela, ela fala, não é só sobre isso, mas ela também fala sobre especificamente esses clipes de música do Henrique Cristo. É muito legal. Deixa eu só comentar rapidinho que ele também aparece em episódios de Porta dos Fundos, dando umas entrevistas, e é surpreendente o conhecimento que ele tem de teologia. Ele fala coisas que fazem muito sentido, não é assim, não é banalidade, ele está colocando questões interessantes, inclusive. Isso aí é para ser... desorganiza todos os nossos critérios avaliativos. Eu gosto muito de quando a explicação que ele deu para o Bento XVI ter renunciado a ser Papa. A explicação do INRI era porque o Ratzinger, lá o cardeal Ratzinger, o Bento XVI, tinha descoberto que Jesus já tinha voltado, que o INRI Cristo estava aqui entre nós. Então não fazia sentido ele continuar sendo Papa, que é um representante de Jesus Cristo, sendo que o próprio Jesus já está de volta na Terra. Então por isso que ele teria renunciado. Gente, Henrique Cristo, presidente do Brasil, por favor. Só ele pode nos salvar. Ele é o verdadeiro Messias. Vocês conhecem o MC Fiote, do Rio de Janeiro, que fez um sample do Bach e fez um funk? Não? Posso mostrar ele para vocês, já que a gente falou de cover? Eu acho que esse é um caso de alguém que transcendeu o cover, pegou ali e fez a sua... Ó, ele é esse cara aqui, quer ver? Vou pesquisá-lo. Eu não consegui ouvir, mas eu vou dar um... Ah, não foi o som? Não, eu não ouvi. Que pena. MC Fiote, ele pegou um sample do Bach, fez um funk, mas é tipo muito incrível. Acho ele maravilhoso. É o nome desse... Não foi o som para vocês? Não, mas aí eu posso procurar. Eu mando o link aqui no YouTube, vocês veem depois. Isso, boa. MC Obrigado. Fiote chama, achei que tinha ido o áudio. Aqui. Muito bom. O que mais, queridos? Vamos chegando próximo do fim, né? A gente tinha planejado até 12h30. Não sei se mais alguém tem perguntas, contribuições. Valeu. Eu só quero dizer que eu amei, gente. Essa pesquisa é uma delícia, levanta questões super maravilhosas e complexas em vários níveis, assim. Queria só agradecer ao Charles, que eu também já era fã dele faz tempo, Henrique, esse parceirão maravilhoso. E perguntar, é todo sábado esses encontros? Achei maravilhoso, gente. Sim, é todo Obrigada. sábado. Eu confesso que eu tô um pouco sem gás, porque eu tô fazendo desde junho, e agora vai chegando novembro. Mas já tem outros 2 pré-agendados, que é esse de ausências e presenças na dança, com Pedro Penuela e o Renan Marcondes. E no outro vai ter um sobre dança e saúde, com a Andrea Prior. Mas vamos trocar, vamos se adicionar no Face, a gente vai se trocando aqui também. Deixa eu só fazer o último comentário. Eu fiquei pensando também que existem covers de orientadores.
Tem um professor de filosofia muito famoso no Brasil, que eu não vou falar quem é, a gente não está bebendo, não está no bar, que ele tem um orientando que se veste que nem ele e fala que nem ele, tem um estilo igual, e você olha e você não sabe mais o que é. E não é uma performance, entendeu? Pelo menos não é intencional, assim, tem toda uma dedicação. Charles, agora vai ter que falar quem é. Não pode começar. Queremos nomes. É o Henrique? Não é me orientando, é na mesa do bar, tá? Pós-pandemia. Mas não é o Henrique. Não é o Henrique. Não é Henrique, mas eu queria dizer isso agora. Olhando a minha tela ali junto com o Henrique, eu pensei você que há uma semelhança. Mas aí é mais o orientador que foi ficando uma cada vez mais. Mas eu fui. Não tinha barba. Na época que eu estava morando no Rio, eu fui num evento sobre o Foucault na PUC do Rio. E aí cheguei lá, e aí de repente entra um dos professores que ia falar na mesa, e ele era exatamente igual ao Foucault. Careca, usando gola rolê, exatamente igual. Não lembro agora, não conheci. Não vai falar também. Aí faz 8 anos, sei lá, 6 anos. Mas eu fiquei impressionado, tipo, o cara, além de estudar Foucault, ele é o próprio Foucault. Isso eu tinha na graduação em filosofia também, mais um para o bar. Era um professor que estudava Foucault, que teve um relacionamento com Foucault e era igualzinho Foucault. Entendeu? Assim, meio que uma super identificação, né? Isso acontece muito, galera, muito interessante. Mas que bom, eu gostei muito da participação de todo mundo. É sempre bom reencontrar Charles e todos vocês. Que bom. Você agradece ao Vitor pela proposição. Gente, eu vou ver se eu consigo estar aí na semana que vem para essa discussão de presença. Super. Vou propor só uma última dinâmica, então, para nós. Fiquem à vontade, quem quiser participar, que é tudo por vontade, desejo, nada imposto. Mas eu ficaria muito feliz se alguns de vocês topassem, que é o seguinte, a gente fala muito de presença, né, nas artes cênicas. Eleonora Fabião, que presença é essa, não sei o quê. Mas é uma coisa super simples, eu aprendi com o Ateliê no Escuro, que é um ateliê de experiências sensoriais. E a minha proposição seria a gente se olhar um pouquinho. Então, quem quiser ligar a câmera, se você quiser, eu quero te ver. Se você não quiser, não ligue, tudo bem. Mas aí fica melhor no modo galeria, tá? E a gente vai se olhar um minutinho em silêncio. Pode ser? Aí, se você puder aproximar um pouquinho o seu olho da câmera, pra gente olhar nos olhos. Microfones abertos, se alguém quiser falar alguma última palavra. Vou fazer isso nas minhas turmas online, porque ninguém quer ligar a tela. Olha, dizer que isso também em alguma camada é cover de um projeto chamado Human Online. Acesse esse site. Legal. Eu estou tentando fazer eles ligarem a tela. Na última vez eu tentei falar a palavra prova, porque quando eu dava aula presencial, eu usava a expressão prova, todo mundo, né, voltava a prestar atenção, as conversas terminavam. Aí eu falo assim, 3 vezes, prova, prova, prova. Aí algumas pessoas ligam a tela. Mas está difícil. Gente, também queria só fazer um comentário que a Mariana, acho que trouxe essa questão de um projeto no Rio, que faz uma homenagem aos anônimos conhecidos, mas eu fiquei lembrando muito, não sei porquê, vai fugir total do tema, mas a gente falou muito dos famosos, das pessoas que têm notabilidade, e ao mesmo tempo, a gente não pode ignorar o que está acontecendo, essa pandemia que está matando, né, muita gente. Tem um projeto que eu gosto muito de citar, que é o Inumeráveis, eu não sei se vocês conhecem, que ele tem como proposta ser um memorial das vítimas de Covid no Brasil. Então ele traz uma pequena biografia dessas vítimas e acho interessante assim da gente pensar enquanto estética, enquanto possibilidade de elaboração, a gente conhecer esses seres humanos. Enfim. Legal.
Agradeço muito a presença de pessoal. todos. Obrigado. Que bom. Eu que agradeço. Henrique. Valeu. Estamos em contato. Tá Até a bom. próxima. Tá bom, gente? Valeu. Beijos. Obrigado a todo mundo. Um beijo. Valeu. Tchau, pessoal. Um abraço. Um bom final de semana.